Sendo a tendência de baixa caracterizada por topos e fundos descendentes, qual é o principal sinal gráfico que finaliza ou anula a tendência de baixa de um ativo? O rompimento da resistência proporcionada pela máxima do topo que antecede a mínima da tendência. Na prática, como isto ocorre? Na figura, onde está o fundo mais baixo ou a mínima da tendência de baixa? Correto, no ponto destacado. Na sequência, qual o topo que antecede este fundo? Ótimo, então agora marcamos a resistência deste topo através de uma linha horizontal. O final da tendência de baixa ocorrerá através de um movimento de alta que supere a resistência marcada. Neste caso, a tendência de baixa foi anulada porque quebrou a sequência de topos descendentes. Necessariamente, o próximo topo será formado acima do topo anterior. No gráfico diário da GFSA3, repare que do ponto A ao B há uma tendência de baixa bem definida pelos topos e fundos descendentes destacados. Olhando para o ponto C, como podemos saber se a ação continua em tendência de baixa? Simples. Primeiramente, identificamos a mínima da tendência de baixa, que neste caso está no ponto B. Agora, marcamos com uma linha horizontal a resistência proporcionada pela máxima do topo, que antecede a mínima da tendência. Houve o rompimento desta resistência? Sim. Portanto, a tendência de baixa da GFSA3 foi finalizada. Observe que em seguida há um movimento de baixa formando um topo mais alto que o topo anterior, confirmando assim a quebra da sequência de topos descendentes. Vamos a outro exemplo. No gráfico diário da Ambev 4, repare que os topos e fundos são descendentes até o ponto A, ponto mais baixo do gráfico. Qual o topo que antecede a mínima da tendência de baixa? Correto. Traçamos então uma linha horizontal de resistência na máxima deste topo. A partir deste momento, já é possível perceber que a tendência de baixa foi finalizada. Mas por quê? Porque o movimento de alta iniciado no ponto A rompeu a linha de resistência do fundo anterior, ponto B, quebrando assim a sequência de topos descendentes. A finalização da tendência de baixa torna-se mais importante quando há um fechamento acima da resistência. Neste exemplo, isto somente ocorreu no próximo candle, ponto C, cujo preço de fechamento está acima da máxima do topo anterior. Vimos que a superação do topo que antecede o fundo mais baixo anula a tendência de baixa. Mas e se ocorrer apenas um fundo mais alto? Veja na figura a representação gráfica do que acabei de perguntar. A ocorrência do fundo ascendente destacado anula a tendência? Não, apenas sinaliza um enfraquecimento da mesma, visto que não houve força vendedora suficiente para manter a sequência de fundos cada vez mais baixos. O gráfico diário da CSNA3 mostra o preço em tendência de baixa através dos topos e fundos descendentes destacados. Após o fundo mais baixo, observe que houve a formação de um fundo mais alto, o que não anula a tendência. No entanto, representa um sinal de fraqueza ao não conseguir manter a formação de fundos descendentes. A finalização da tendência de baixa é um importante sinal gráfico que traz a expectativa do início de uma nova tendência de alta.